Eu sei que tá meio tarde pra falar isso, na verdade, muito tarde, mas como essa adaptação de Eminence in Shadow tá incrível, cara. Parece que fica um pouco enrolado por eles adaptarem em 20 episódios apenas 2 volumes, um pouquinho, mas graças à direção, essa sensação não tá sendo tão recorrente. Isso só me faz pensar o quanto eu quero o diretor desse anime pra outras adaptações de 9, porque eu acho que não preciso nem dizer o quanto alguns animes sofrem com adaptação ruim, né? Mas bem, hoje estou pra trazer a review do penúltimo episódio de The Eminence in Shadow, que mais uma vez teve uma cena do Cid mitando, só que dessa vez de um jeito que até tu fica com um pouco de medo dele, e terminando de um jeito que já dá aquele hype pro próximo episódio. E agora só falta mais uma semana pra esse anime incrível terminar, mas até lá, vamos aproveitar, né, gente? O episódio começa nos mostrando sobre a pressão que a Iris está botando em si mesma, e também pra mostrar o quanto que a Shadow Garden acabou alugando um triplex na cabeça dela, só que aqui o negócio foi mostrado o quanto que realmente acabou alugando, mostrando que ela sempre quis corresponder às expectativas dos outros, já que sempre que ela fazia algo grandioso, todo mundo elogiava ela e colocava bastante expectativa sobre ela. Inclusive, num desses flashbacks dela, olha quem acabou aparecendo bem ali no fundo, né? Ainda bem que esse cara tá morto. Só que desde que a Shadow Garden ela acabou aparecendo, as expectativas sobre ela meio que acabaram decaindo aos poucos. E ela agora quer mostrar o poder dela para essas expectativas continuarem sobre ela. E por isso mesmo, ela tá bem desesperada para conseguir vencer esse torneio. Mostrando que ela não era só arrogante quando ela falou que a espada dela não podia perder, é porque ela tá desesperada mesmo pra conseguir corresponder às expectativas dos outros. E então, agora no último dia do torneio, o Cid de novo tá do lado da Iris, e ele não gostando nem um pouquinho disso, porque senão assim ele não vai conseguir fazer o papel dele de mob. Mas infelizmente, indo contra a vontade dele, a Beatrix ela acabou chegando no local pra poder sentar do lado deles, e isso acabaria fazendo com que ele tivesse muito mais atenção. E aliás, teve uma coisa que eu acabei não falando no episódio que ela foi apresentada, e até algumas pessoas falaram nos comentários, que a tia que a Alpha tem, olha, é uma bela tia, viu? Desculpa, eu realmente precisava fazer essa piada. Mas tem que admitir, hein, ela realmente é bonitona, assim como literalmente todas as mulheres do anime. Mas mesmo que ela seja bonita, a Aurora ela conseguiu um espaço no meu coração. E então logo depois disso nós vamos para o Perv Achat, que de novo estava enchendo o rei de Oriana de drogas para conseguir controlá-lo. E já nessa pequena cena a gente tem uma demonstração que o cara ele realmente tem tudo planejado, tudo isso só para conseguir subir os status dele. Porque o plano dele basicamente consistia em fazer a Rose aparecer e conseguir controlar ela. Mas caso ela não aparecesse, ele já tinha um plano reserva para isso. Ele realmente tinha um plano gigante aí no meio. Só que vamos dizer que ele estava meio ansioso com esse plano, porque na hora que ele chegou no local, a Beatrix acabou falando que ele fedia, só que no caso o rei, porque o rei estava drogado. E isso, claro, acabou deixando ele bem nervoso e fez ele acabar se destabilizando um pouco. Mas quando ele ouviu que aquela pessoa que falou aquilo era a Beatrix, a deusa da guerra, o cara trancou na hora. Porque se tivesse alguma pessoa poderosa o suficiente para conseguir atrapalhar o plano dele, então tudo iria por água abaixo. Então a única coisa que ele podia fazer era rezar que a Beatrix não iria fazer nada. E bastou aquela pequena cena com a Beatrix que ele realmente acabou ficando bem desestabilizado, até afinal quem não ficaria, né? Bem, acaba tendo a partida da Claire, que só mostra uma cena tática dela lutando contra o cara que nem ao menos mostra o rosto dele, o que aqui eu fiquei meio triste porque eu queria ver alguma cena dela lutando, mas infelizmente não teve. E então finalmente chegou a partida final, que seria a partida da Iris contra o Jimmy. E já na hora, para reforçar a pressão que é colocada nela, já mostra várias pessoas mesmo em volta dela, torcendo pela sua vitória e sempre chamando pelo nome dela, chegando até mesmo a ser bem incômodo. Então na arena, a Iris sabia muito bem o quanto que o Jimmy ele era forte, e por isso ela queria acabar a batalha com apenas um golpe, já que ela sabia que não podia acabar baixando a guarda. Mas bastou ela fazer um pequeno movimento que de repente ela viu que a cabeça dela tinha sido cortada. Mas aquilo era só uma ilusão e ela estava bem viva, mas só aquela imagem foi o suficiente para fazer ela acabar recuando. E óbvio que isso deixou ela muito confusa, porque ela sentiu na pele que a cabeça dela tinha sido cortada. E meu amigo, é aqui onde começa a tortura. Cada movimento que ela fazia, ela basicamente via uma imagem de alguma parte do corpo dela sendo cortada. Tudo o que ela fazia parecia que o Jimmy já tinha preparado um contra-ataque, ela acabava vendo uma imagem da morte dela, o que acabou deixando ela um pouquinho paranoica. E agora junta isso com as pessoas que tinham expectativas sobre ela e viram que ela parecia estar com medo do Jimmy. E isso fez ela ter o ataque e fez ela começar a aumentar muito o poder dela. E isso funcionou para ela ficar ignorando aquelas imagens que ela via. Mas aí é que chega uma cena impressionante. Ela acaba percebendo que o Jimmy nunca tinha sacado a espada dele. Só que na visão dela, ele tinha sim sacado a espada. E o que essa cena prova é que desde o começo ela já estava vendo essas ilusões do Jimmy. E como ele conseguiu fazer ela ver essas ilusões,
posições, basicamente só fazendo alguns mínimos movimentos e olhando. Agora imagina o terror que ela devia estar sentindo no momento. E infelizmente, para a infelicidade da garota, ela foi facilmente derrotada pelo Cid. Ela teve sorte que ele não quis infligir nenhum dano a ela, porque senão, viva daí ela não ia sair, não é? A demonstração de poder do Dimina foi tão maravilhosa que até a Beatrix, que estava entre os espectadores, achou aquela técnica dele incrível e tava louca pra acabar caindo na porrada com ele. Sendo que o objetivo dessa mulher era encontrar a sobrinha dela, mas pelo visto ela logo acabou esquecendo desse objetivo. Mas já sem tempo pra respirar e poder digerir direito aquela derrota que a Iris acabou sofrendo, a Rose, que estava fugitiva, acabou aparecendo naquele lugar dando as caras. E como isso estava nos planos do Achat, ele já começou com aquela carinha de convencido dele, né? Mas antes que ele ao menos pudesse colocar o plano dele em ação, sem mostrar muito da cara da Rose, a Rose acaba se desculpando com o pai dela, que ainda está drogado infelizmente, pedindo desculpas pelo que ela fez e também pelo que ela vai fazer. E mesmo estando drogado, o pai da Rose conseguiu sorrir e falar que perdoa ela pelos pecados dela. E logo após aquilo, ela nem ao menos perdeu tempo e já foi pra cima deles. E infelizmente nesse ataque ela acabou matando o rei de Oriana, ou seja, o seu próprio pai. E não satisfeita com isso, ela também queria tirar a sua própria vida. E o Achat não queria deixar isso acontecer, pois ele ainda precisava dela. Mas é aqui onde ele finalmente entra em cena. E o Cid, ainda disfarçado de Dimina, chega e acaba matando todos os soldados que estavam em volta da Rose. Ele já não perde nem tempo e já acaba colocando o seu manto de Shadow. E logo quando pela 100ª vez ele ia falar o nome dele de Shadow, a Rose acaba chamando ele de assassino de bandidos estilosos, quebrando todo o clima que tava ali antes. Porque no passado, o Cid, quando nem tinha criado a Shadow Garden ainda, tinha salvado ela de alguns bandidos que eram estilosos. Ele nem tinha falado esse nome pra ela. Ele falou só pra ela pensar nele como um assassino de bandidos estilosos. E ela levou o pé da letra e começou a chamar ele desse jeito. A Rose acaba falando algumas coisas sobre ele ser solitário e também sobre ela já não conseguir mais seguir em frente. Mas o Shadow apenas diz que ela ainda podia lutar e que a batalha dela não tinha acabado. E graças àquilo que ele falou, a Rose acabou logo saindo daquele lugar como uma fugitiva. E pronta pra se juntar a Shadow Garden, nós veremos no próximo episódio. O Achat, muito puto, perguntou onde é que estavam todos os guardas que ele tinha preparado pra isso. E todos eles estavam mortos, por causa da Shadow Garden, que já estava esperando que isso acontecesse. Mas então, a Beatrix, ela finalmente decide entrar em ação, dizendo que ela vai cobrir esse trabalho deles, e logo foi pra cima do Shadow. E o episódio acaba com os dois começando uma luta que com certeza no próximo episódio vai ser bem da hora. Esse episódio foi interessante. A Iris foi sem sombra de dúvidas a que teve mais destaque nesse episódio, e esse destaque dela me fez até dar uma olhada bem rápida no volume 2 da novel pra ver se é mostrado algo desse fardo que ela carrega, mas eu não lembro de ter encontrado alguma coisa sobre isso, então possivelmente isso deve ter sido original do anime. Mas, sendo original ou não, isso acabou dando um peso a mais na luta dela contra o Cid e também até te deixa com dó dela. E o final do episódio é como nos outros, né? Termina de um jeito que já dá aquele hype pro próximo episódio, porque olha, quando você escuta tudo que falam da Beatrix e o Cid ainda fica rindo quando ela vai pra cima dele, aí não tem como ficar hypado, né? Pena que a gente já sabe qual que vai ser o resultado, né? Mas eu acredito que pelo menos vai ser divertido de se assistir e também bom de se ver uma nova humilhação. Mas, enfim, gente, é isso. O que vocês acharam desse episódio? Comenta aí porque eu vou querer saber. E agora só falta uma semana pra The Eminence in Shadow acabar. Então, se você é novo no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like, ele vai ajudar pra caramba. Me siga nas minhas redes sociais. E então, até a próxima e última review de The Eminence in Shadow.